Hoje é sábado, é dia de Incomum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E no programa de hoje eu converso com dois representantes da Prefeitura Municipal de Manaus. Converso com o secretário Renato Júnior e com o presidente da Fundação Manaus Solidária, o Emerson Castro. Daqui a pouco eu retorno aqui no Incomum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Amigo, é pé de piche, é pé de lama. Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche. Estou retornando com um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Estou recebendo aqui o secretário Renato Júnior, que é da Seminf, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e nós temos muitos projetos, muitas obras que serão executadas pela Seminf nos próximos meses. O prefeito Davi Almeida tem a preocupação em asfaltar Manaus, não realizar uma operação tapa-buracos. A gente começa logo criticando e enaltecendo o prefeito. A gente não é uma crítica destrutiva, vamos dizer assim, que destrua, mas que mostra o trabalho, o comprometimento do prefeito Davi Almeida com a sociedade em geral, porque a sociedade não aguenta mais essa operação tapa-buraco. A sociedade quer o asfaltamento geral das ruas da cidade. E são mais de 1.653 ruas que serão asfaltadas nos próximos meses. Secretário, seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. É uma honra poder estar aqui com você e representando o prefeito nesse momento aqui, porque a Seminf é uma pasta do prefeito onde a gente acaba o ajudando a administrar. O prefeito Davi é um prefeito presente, está nas ruas da cidade de Manaus, despacha das ruas e ele nos colocou em uma meta de 10 mil ruas que nós iremos tornar realidade. Já fizemos 1.635 já foram ruas. executadas. Já foram executadas. E faremos ainda o restante para completar as 10 mil ruas, e vale ressaltar que essa é uma parceria da Prefeitura de Manaus com o governo do estado do Amazonas. O prefeito Davi Almeida tinha o sonho, o plano de asfaltar a cidade de Manaus, mas faltava recurso. O governador vendo e acreditando no nosso poder de execução, destinou recursos para a cidade de Manaus, e nós estamos fazendo aí um trabalho que acredito que nunca feito na cidade de Manaus. Só para você ter uma ideia, asfaltamos 1.635 ruas em 6 meses. Em diversos pontos da cidade, em diversos pontos. E em 6 anos, a última gestão asfaltou 865 ruas, ou seja, é uma diferença exorbitante. Mas estamos aqui trabalhando com mais de 20 frentes de trabalho em toda a cidade, seja administração direta ou terceirização de mão de obra. Mas o fato é
que o trabalho está acontecendo. E, secretário, também é realizado a drenagem, né? Nesses pontos que vocês estão asfaltando, porque nós temos um problema muito grande, que é a falta de drenagem na cidade, né? E a água empoça, vamos dizer assim, e acaba danificando o asfalto, né? Então, a drenagem é realizada também, e a gente também vê que o projeto inclui também a drenagem, né? Na verdade, o Asfalto Manaus não está nele a drenagem. Não está, Não né? está, só está o recapeamento asfáltico. Sim. Porém, nossas equipes, que são os distritos de obras, eles fazem drenagens superficiais e profundas, paliativa de manutenção. Muitas dessas ações, elas são definitivas, outras não. Estamos numa cidade, Júlio, que ela é 10 vezes maior que São Paulo. Manaus... E nós não temos nem orçamento, né? Não, então, Manaus é 10 vezes maior do que São Paulo em território. Cidade de São Paulo. E alaga. Imagina. Então, é uma cidade que cresceu horizontalmente. Com muitas forma invasões. Descontrolada. Descontrolada. E agora nós temos aí a conta que chegou, porém, estamos encarando de frente. Não é fácil ver a chuva levar casas, enterrar carros, mas estamos trabalhando para desassorear igarapés. Estamos fazendo de um dia 2, trabalhando de dia, de noite estou um pouco rouco. É tempo de chuva, estamos na rua. Então, assim, a determinação do prefeito é que a Seminf, a Secretaria de Obras, ela não pare, e é isso que a gente tem feito. E tudo isso num inverno desse que está realmente castigando a cidade, né? Infelizmente, nós temos que responder por todas as nossas ações contra a natureza, né? Jogando lixo nos igarapés, que o prefeito tem que recolher todo mês de igarapés, jogando geladeira, fogão, enfim. Quais são os bairros que já foram beneficiados, secretários? Na verdade, os bairros são dezenas. São dezenas de bairros. Mas nós temos em todas as zonas. Nós temos um gráfico aqui, não é? Tá aqui. Inclusive, eu trouxe aqui no teu programa. Mas assim, só para que você possa entender. Santa Teovina, ali no Rio Piorini, já foi feito. No Nova Cidade, estamos executando. Ali no Planalto, Flamanal, Versalhes. Estamos entrando agora no Campos Elíseos. Vieira Alves, fizemos todo Vieira Alves. Centro, fizemos ali agora a Luiz Antoni, José Paranaguá, Floriano Peixoto, 7 de setembro, ruas que não recebiam asfalto há 30 anos. Eu também ia comentar isso com o senhor, secretário. E que estamos há muito fazendo tempo. de noite para não atrapalhar o trânsito. Nosso trabalho tem sido realmente dioturno para devolver para Manaus a autoestima de Manaus, o orgulho do manauara. Sabá na outra ponta fazendo limpeza, eu aqui na infraestrutura. O social sendo feito com o Eduardo Lucas, a educação com a Dulce, fazendo aí gestão de... Todo mundo em campo jogando a bola e o técnico que é o prefeito Davi Almeida, Rapaz, né? Só esse técnico... Ele cobra bastante? 4h30 da manhã liga, manda localizador de rua, que ele vem em grupo de WhatsApp, e vai passando, vê um buraco, manda mensagem, eu quero que resolva hoje. E ele realmente é um técnico e nós somos seus jogadores. Eu acho que eu sou zagueiro. É o zagueiro, né? Secretário, vão ser construídos novos viadutos em Manaus, né? Novas passagens de níveis também estão sendo programadas, porque tudo isso tem que entrar no cronograma do orçamento da prefeitura, né? A gente, às vezes, as pessoas em invasões reclamam, não tem asfalto, e a gente vê nos programas sensacionalistas essas críticas, mas só que surge uma invasão de um dia para a noite, né? A gente nem sabe como é que elas surgem, né? Mas aí não dá para colocar no orçamento da prefeitura do próximo ano uma invasão que ninguém nem sabia que existia, né? Eu costumo dizer que dá para fazer tudo, só não dá para fazer tudo de uma vez. Não, e de uma hora para um dia para o outro, né? De um dia para o outro, que não tem orçamento, né? Eu sei que está assustando o volume de trabalho da secretaria. Eu sei que está assustando o volume de trabalho aí de 6 meses, essa quantidade de ruas. E eu quero aqui aproveitar a tua audiência e dizer que nas próximas 2 semanas estaremos dando ordem de serviço para 2 viadutos importantíssimos. Bola do Produtor, na Zona Leste. Perfeito. Aquilo ali virou assim parecia a Índia. A Índia. A gente fica acudiado ali, né? E também o outro é na Avenida das Torres, ali na Rua Coronel Barão do Rio Branco. Ali próximo a Timbiras, ali. Sim. Naquela região, nós faremos ali um viaduto. E faremos também, só que esses 2 já estão licitados e já daremos a ordem de serviço. Já para o início, né? Já. E já estamos em trâmite licitatório um novo viaduto da Coronel Teixeira com a Avenida das Torres, ou Avenida Brasil. Ou seja, do lado da Igreja Perto da Restauração. Igreja Restauração. Faremos ali um viário importante para a cidade de Manaus,
porque vai ajudar não só o Santo Antônio, como também o São Jorge, como também a Compensa, Lírio do Vale e Ponta Negra. E o bairro planejado, que já está surgindo ali. O Mosaico ali embaixo. Mosaico que já está surgindo exatamente. E que vai ser um grande residencial, né? Comercial e residencial ali. Exatamente. Nós estamos trabalhando diuturnamente para que Manaus, nos próximos 2 anos, viva uma metamorfose realmente administrativa do ponto de vista das obras civis da nossa cidade. Agora, secretário, a gente analisando, a gente vê que todos os bairros são iguais, então os problemas são os mesmos em todos os bairros, né? O asfaltamento é um dos grandes problemas que a gente reclama, que o morador, o comerciante reclama muito, né? Tem um bairro que tem mais dificuldade que o outro? Com toda certeza. Ali no Nova Cidade mesmo, ali no Rio Perini, Santa Teovina, onde a gente já fez e agora está fazendo, no Nova Cidade, os desafios com a base são muito grandes. As bases não são bem consolidadas e muitas vezes não tem aí, digamos que, a base perfeita para receber o asfalto. Aí tem que ser trabalhada a base. E foram feitos conjuntos ali, né? Exatamente. Habitacionais, né? Tem algumas invasões também, mas tem os conjuntos habitacionais que foram feitos. O fato é que mais de 20 anos não recebi recapeamento. É só tapa-buraco. E tapa-buraco é assim, vai tapando, chega uma hora que não dá mais para emendar. E aí tem a Nova Cidade, o Santa Teovina, que também tem a dificuldade. Eu vou pedir tua cola aqui. Sim, vamos, cola, pode colar. Eu vou colar porque... Pode colar que não dá para... Antes eu conseguia dizer porque não eram tantos pontos. Mas só para você ter uma ideia aqui. Isso é bom saber que são tantos pontos. É verdade. Né? Ali na zona centro-oeste, Alvorada, bairro da Paz... Alvorada fizemos 94 ruas. Planalto, 90 ruas. Redenção, 32. Ou seja, só aqui para você entender, 19 no Lírio do Vale, faremos muito mais. Você perguntou ainda agora aqui, só essa parte da cidade, só na Cidade Nova foram 107 ruas. Santa Teovina, 143, Nova Cidade, 102. Ou seja, são muitas ruas em vários bairros da cidade de Manaus. Olha, secretário, eu não sabia que o Santa Teovina era tão grande. A gente às vezes pensa que o Santa Teovina só é aquela rua principal ali, né? Não, é muito grande. É muito grande. Você vai ali, tem lugar de Santa Teovina que vai se encontrar com o Novo Israel. É muito, a cidade está crescendo, estou lhe falando, é um negócio... É verdade. É agora... surreal o que está acontecendo. Imagino. E o prefeito fazendo essas visitas, vai só mandando o WhatsApp. E ele vai com essas pessoas pelo nome, é impressionante a memória do prefeito. E ele tem um gás, homem atleta, tá nos cascos. Maratonista. Tempo, exatamente. A gente não pode ser maratonista. Nós dois não podemos. Eu posso até chegar no mesmo tempo que ele, mas se eu for rolando... Não, de carro. Secretário, quais são os pontos mais importantes da gestão da sua secretaria para o ano que vem, 2023? Além do asfalto, além da construção dos viadutos? Sem sombra de dúvidas, o asfaltamento e os viadutos, eles elencam aí como classe A, os principais. Mas nós temos também, eu falei de 2 viadutos. Na verdade, falei de 3. Mais 2 estão programados. Nós queremos fazer mais 2. Então, queremos fazer ao todo 5 viadutos. E temos aí projetos sendo feito realmente para que isso possa se tornar realidade. Projetos de viadutos para os próximos anos. Viadutos que possam realmente ajudar Manaus, não só no hoje, mas também para os próximos 20, 30 anos. Não adianta fazer um viaduto agora que daqui a 10 anos esteja completamente congestionado, como a gente tem alguns aqui. Eu sempre falo isso, que alguns governantes, alguns gestores municipais, eles programaram alguns viadutos para 10 anos. Na verdade, para hoje. Eu acho para o hoje. Tinha um gestor, há muito tempo, que mandou construir poucas casas e diminuir as ruas porque Manaus não ia ter tanto carro naquela época. E hoje em dia nós sabemos que o fluxo de veículos na cidade de Manaus é muito grande, né? Hoje todo mundo tem um carro praticamente, né? Hoje praticamente todo mundo tem e a tendência é aumentar muito mais. Né? O emplacamento diário do Detran, a gente vê que o fluxo de veículos na cidade de Manaus aumentou muito mais. Aí são esses viadutos, são o asfaltamento. E também nós queremos entrar numa área que nós precisamos entrar com uma acessibilidade maior, que é a zona rural da cidade de Manaus.
Nós temos muitos ramais onde tem escolas, que nós queremos que pelo menos 10 desses ramais recebam, nos próximos 2 anos, recapeamento asfáltico, não mais apenas mecanização, não. Nós queremos que eles recebam asfalto, para que realmente as crianças que acessam aquelas escolas não possam ficar como muitas das vezes ficam, sem ir para a escola, porque o ônibus não consegue acessar. Atolou, como no popular, né? Manaus, olha, a gente não pode esquecer que Manaus é zona rural, a gente não pode esquecer que Manaus é o tupé Manaus, a gente não pode esquecer que existem comunidades em torno de Manaus. Manaus é grande demais. São mais de 50. Exatamente, nós temos rios aqui que nos dividem, são muitos desafios, mas olha, fora esses 2 pontos, asfalto e viaduto, tem um ponto que esse será olhado com carinho, apesar de não ser competência da pasta que eu estou, mas foi uma determinação do prefeito que nós olhássemos com muito carinho, é o trânsito da cidade de Manaus. Este congestionamento. O prefeito quer soluções rápidas, algumas até pequenas, médias, mas ele quer soluções rápidas para o trânsito de Manaus e para que nós possamos aumentar a velocidade de hora do trânsito da cidade de Manaus, que eu tenho certeza que é um desafio de todos nós. O desafio grande. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns ao seu trabalho, ao prefeito Davi Almeida, à sua equipe. Eu sempre repito aqui, quando vem algum secretário, algum representante de algum governante, que ninguém faz nada sozinho. Por trás do nosso trabalho também tem uma grande equipe, né? A equipe que trabalha unida, que passa a chuva, sob sol, sob chuva, enfim. O senhor está um pouco gripado, né? Eu já descobri que o senhor tem alergia, mas isso é comum, dessas alergias só... Muita chuva também nas ações que a gente está passando à noite. E nesse momento aqui a gente está cheio de alergia, né? Porque são alergia. Obrigado pela sua presença aqui no programa Em Comum conosco. Obrigado eu pela oportunidade, Júlio. É uma honra poder estar aqui e eu quero dizer para você que eu estarei sempre disponível para vir aqui falar para você e para todos os seus telespectadores da importância dessa pasta e trazer soluções para a cidade de Manaus. Essa é a determinação do prefeito Davi Almeida. Obrigado, secretário. Obrigado. Daqui a pouco eu volto aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Diz aí, meu amigo, é pé de piche ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche!
Volto agora com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E hoje é sábado, hoje é dia de muita diversão, dia de aproveitar também os sabores da Glacial. A gente não pode esquecer dos sabores inesquecíveis, maravilhosos que a Glacial tem, que são sabores amazônicos, inclusive. Eu, como sempre digo aqui, prefiro o de Tucumã. É um dos meus favoritos. Toda vez que eu vou à Glacial, ou então peço por encomenda em casa, recebo o Tucumã. Eu não deixo de saborear o meu Tucumã. Mas Glacial tem paletas, picolés, sorvetes, enfim. Todas as lojas estão abertas e você pode aproveitar o seu Natal, pode aproveitar a sua confraternização com sabores da Glacial. E falando em Natal, a cidade de Manaus está muito linda, eu quero registrar isso, porque o prefeito Davi Almeida teve uma excelente ideia de trazer luzes para a cidade, embelezar a cidade. As pessoas podem criticar aquelas que não sabem o que acontece por trás dos bastidores, mas eu garanto a todos vocês que a cidade ganhou muito, inclusive economicamente. Eu estou aqui com o presidente da Manaus Solidária, Fundo Manaus Solidária, Fundo Manaus Solidário, o Emerson Castro, que foi responsável por essa execução das ideias do prefeito Davi Almeida. Eu quero que você leve nossos cumprimentos ao prefeito e diga que ele está de parabéns. Se tiverem críticos, a gente deixa de lado, porque a cidade está mais bonita e ganha a cidade sim. O prefeito fez certíssimo de trazer beleza, alegria, emoção e turbinar a economia com as ações dele voltadas para o Natal, para as festas de final de ano. É o nosso segundo ano, é a nossa segunda edição do Natal das Águas, que muitos se perguntaram, por que o nome Natal das Águas? Natal das Águas porque temos aí um presépio flutuante. Então, o nosso Natal, na nossa segunda edição, tivemos aí como inovação, ano passado, nossa primeira inovação foi o presépio flutuante, e esse ano a outra inovação foi o nosso túnel. Nosso túnel ali instagramável de 130 metros. E além dessa inovação, tivemos também que lançamos o nosso Natal no dia do aniversário da cidade de Manaus, que foi 24 de outubro. Com isso, as famílias podem ir, já puderam, muitas passaram por lá e se divertiram e aproveitaram o momento de Natal, que é um momento maravilhoso entre família, e principalmente o comércio. Que o comércio, os permissionários realmente estão vendendo o dobro do que vendiam, mais do que o dobro. Tivemos entrevistas com eles, do qual muitos deles ali disseram para nós que aumentaram 98% a sua venda e a sua renda. E então, neste final de ano é um bom lucro, então, para nós que saímos de uma pandemia, né? Justamente, após uma pandemia, né? Então, assim, para eles, na verdade, para Manaus inteira, Sim. Nada melhor que após uma pandemia a gente ter ali fazer esse Natal maravilhoso, dar resultado, mostrar para as famílias onde elas podem passear e curtir o momento de Natal. Agora, Emerson, eu queria falar sobre a economia que gerou para o município, a turbinada da economia do município. Porque ganharam os comerciantes da Ponta Negra e os comerciantes da Avenida do Turismo, da própria Estrada da Ponta Negra e de outras áreas mais próximas ganharam. Você vê que aqueles restaurantes, aqueles bares, aqueles lanches dali estão lotados de pessoas que vão à Ponta Negra e saem dali para se reunir com a família, né? Isso quer dizer mão de obra que tiveram que contratar, dobrar a mão de obra. Pessoas que vigiam carro, Sim. que ganham, que realmente ficam tomando conta dos carros ali, e um pouco de tudo, né? E os artistas ganharam, os fornecedores ganharam, a cidade ganhou, tudo isso a gente tem que enaltecer a ideia do prefeito Davi Almeida. Só para o senhor ter uma ideia, as nossas árvores, ali tanto da Ponta Negra quanto em Educandos, a gente acaba falando só Ponta Negra. A gente fica focando só numa Ponta Negra. Mas o Natal não é só Ponta Negra. Em Educandos, nós também colocamos algumas peças natalinas, as principais da cidade de Manaus tem também alguns ornatos natalinos, então temos outros pontos. Mas só para você ter uma ideia, as bolas natalinas, elas foram feitas num bairro de Manaus, ali próximo ali agora me fugiu, mas isso próximo acontece. Da Barreira. Da Barreira, eu ia falar isso, da Barreira. Santa Etelvina? Não, já o outro do outro lado, ali do lado esquerdo de quem está saindo de Manaus. Esqueci agora, que eu fui pessoalmente. O que acontece? A empresa pegou algumas famílias de lá,
que mulheres, principalmente as mulheres, que acabam ficando em casa por alguma coisa do tipo, e aí elas foram produzir essas bolas. Então, com isso, geramos renda para aquelas famílias. Só para você ter uma ideia, nós envolvemos ali só de mulheres, nós envolvemos 40 famílias que puderam trabalhar nessas bolas. Isso diretamente, Diretamente. Tem a contribuição indireta, né? Para famílias. E indiretamente, muito mais. Além de pegarmos desse bairro, também a Santa Etelvina. Já trabalharam, outras famílias também trabalharam nas outras partes do Natal. Então, assim, gerou-se muita economia e emprego, oportunidade para essas pessoas que, na pandemia, diga-se de passagem, o soldador, perderam emprego, o próprio eletricista. Sim, todas essas pessoas passaram 2 anos parados, e aí a gente conseguiu fazer com que nesse Natal todos eles tivessem renda. Para você ter uma ideia, hoje mesmo eu estava falando com um rapaz que transporta a balsa, ele é de Porto Velho. Ele disse que foi chamado, ele estava lá desempregado e veio para cá para trabalhar. E fora outros de Parintins e entre outros que estão envolvidos nesse Natal. Eu queria também destacar aqui, Emerson, o trabalho do José Moedo, né? Eu sempre digo que o parintinense ele não nasce, ele estreia, porque ele já é artista, né? E o José Moedo, a gente sabe que é um parintinense da Gema e trouxe todas essas suas ideias para o projeto, para colocar em prática o projeto do prefeito Davi Almeida, né? O do prefeito Davi Almeida garimpou pelo mundo afora, assim, sugestões, vamos dizer assim, e o Rossi executou o projeto. E nós sabemos como é difícil conseguir os materiais para realizar algumas peças, né, que foram colocadas em cena ali na Ponta Negra, em vários pontos da cidade. A gente fala na Ponta Negra porque é o lugar de maior destaque, né? Sim. E a gente gostaria também de chamar a atenção da sociedade geral para que todos nós possamos ser vigilantes em relação ao vandalismo. Mesmo. Sim, porque o que ocorre também, infelizmente, o vandalismo ocorreu na Ponta Negra, no espaço instagramável ocorreu. Já era a terceira vez que vinha acontecendo, e a gente acabou até divulgando e pedir da população para que possam nos ajudar e eles mesmos também tentarem acompanhar, fazer com que as pessoas não destruam. Aí teve um questionamento que disseram, mas cadê a guarda municipal? Gente, a guarda municipal lá fica, só que às vezes o camarada vai ao banheiro e também aquela pessoa passa e pegamos naquele momento, pegamos a pessoa que ele estava passando no momento e arrancou. Aí quer dizer, você não pode também deixar o direito de vir daquele cidadão que ele passou, ninguém sabia, ninguém ia adivinhar que ele ia arrancar aquilo. E aí ele arrancou e a gente acabou depois pegando, mas assim, o vandalismo ocorreu na Ponta Negra, como ocorreu também, bem pior, no Boulevard Álvaro Maia e na Getúlio Vargas. E são 2 pontos também muito que bonitos. Ficaram bonitos, inclusive no início, quem passou no Boulevard e na Getúlio Vargas. Lembrava Paris, lembrava Buenos Aires, lembravam vários lugares, cidades do mundo. Roma, enfim. Só que já era a 4ª vez que a gente ia fazer a manutenção. E da primeira vez levaram só os fios, da segunda vez levaram fios pisca e da terceira vez levaram fio pisca e bola. E as bolas natalinas. Então aí a gente acabou dizendo, não, já não dá mais. Então assim, infelizmente existe o vandalismo em toda Manaus. Então queremos pedir para que as pessoas possam nos ajudar e tentar aqueles que queiram fazer, que não façam. Porque tira a beleza e o encanto do Natal. O encanto do Natal. Emerson, você deve ter várias histórias emocionantes nessas viagens, levando inclusive o presépio flutuante, né? São vários momentos de emoção. Você tem uma história que te emocionou muito? Porque por aqui passaram vários entrevistados este ano e cada um trouxe um pouco de história para mim, cada um trouxe um pouco de lição de vida. Pelo menos 3 me emocionaram muito. Você deve ter alguma história de família, de vida, que você observou nesta trajetória do projeto de Natal. Tem várias.
Tem a da família que eles acabam chegando atrasado, vamos dizer, porque para chegar, o que ocorre? Nosso presépio flutuante, que é o nosso, vamos dizer assim, nossa cereja do bolo, nosso xodó. A joia da coroa. Ele vai para várias comunidades em torno de Manaus. Esse ano conseguimos chegar vamos chegar, hoje inclusive vamos chegar em 38 comunidades. Então, assim, ele leva um encanto de Natal, encanto esse que muitos não conseguem vir até a cidade de Manaus, e a gente faz com que levar o Natal para eles. E o que mais eu fiquei encantado, não do atraso, de pessoas que necessitam de um carinho, levar a esperança, levar a dignidade para eles. Eu acho que o que me faz dignidade, eu acho levar a dignidade, muito bonita. a dignidade para eles, pelo menos em um momento, vamos dizer assim, né? Então, ser lembrado. Que às vezes acabam sendo lembrados no momento, vou ser franco, da eleição. E eu ia falar isso. No momento da eleição, todos são lembrados. Todo mundo é lembrado, lembra até o nome, justamente. Sobrenome. E a gente não, graças a Deus, prefeito Davi, desde a sua primeira oportunidade de Natal, lançamos o presépio flutuante, e todo ano vamos fazer, se Deus quiser, até o final. Então, assim, dar dignidade para eles. E o mais interessante que me chocou muito, inclusive foi essa semana, é um garoto que demos um brinquedo para ele, um brinquedo, vou lhe ser bem franco, muito top, muito legal, de um boneco, a coisa mais linda, bem legal, o boneco mexia, para você ter uma ideia. Ele chegou comigo e disse assim: tio, eu posso trocar por uma bola? Porque ele disse: eu prefiro uma bola, tio. Aí eu olhei para ele e disse: poxa, mas esse teu boneco é legal. Não, tio, a bola, eu gosto mais de uma bola, eu não tenho bola. Aí eu olhei e digo: meu Deus, aí o que eu fiz? Digo: não, fique com o boneco e tome uma bola. Então, assim, às vezes, para você ver que nós aqui na cidade temos todas as oportunidades do mundo, e aquela criança ali que tem uma coisa melhor, mas para ele acha que a bola é muito melhor. Então, assim, são coisas que a gente leva para a vida, para quem tem filho ou tem uma filha, que às vezes pedem um monte de coisa, nossos filhos, sobrinhos, e às vezes uma bola para eles é o suficiente, é a oportunidade que ele tem. Então, eu acho o melhor presente do mundo, o melhor né? presente do mundo, né? Justamente. Então, são coisas que a gente assiste que só quem está ali vendo sabe da necessidade. É verdade, Emerson. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno com mais entrevista com o Emerson Castro, que é o presidente da Fundação Manaus Solidária. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Amigo, é pé de piche, é pé de lama. Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche.
Eu continuo aqui no programa em comum conversando com o Emerson Castro, presidente da Manaus Solidária, da Fundação Manaus Solidária. A gente falava sobre as ações do prefeito Davi Almeida para o Natal, para as festas de final de ano. Evidentemente que vai ter o grande Réveillon na cidade. A gente vai querer saber algumas novidades em relação a isso, porque também passa pela Fundação o Réveillon, não é? Apesar de ser o doutor Alonso que coordena, né, da Manaus Cult, um homem inteligentíssimo, gentil, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, com o qual eu já tive a oportunidade de trabalhar, mas eu sei que a tua fundação também executa uma série de projetos, né, durante o Réveillon, né? Não tanto durante o Réveillon. Para o Réveillon a gente vai ficar ali com a balsa, que é o presépio flutuante. Atrás da anfiteatro. Ponta Negra, do anfiteatro, ela vai ficar lá e terá fogos nela também e ela acesa. Então vai ficar muito bonita, quero que se diga-se de passagem. Mas não com o Réveillon, mas a fundação, o Fundo Manaus Solidária, a gente trabalha com as organizações da sociedade civil. As OSCs. As OSCs, que são as vulgares ONGs que as pessoas chamam. Agora são OSCs. OSC. O correto é OSC, né? O correto é OSC, não são ONGs. E a gente desenvolve projetos com elas. Projetos esses que a Prefeitura de Manaus, por meio do nosso prefeito Davi, a gente lança um edital e essas instituições apresentam projetos. Aí quero lhe dizer aqui alguns projetos, como por exemplo, temos projeto dos catadores, que eles acabam apresentando para, por exemplo, eles adquirirem o triciclo e uma prensa, para que possam recolher a sua matéria-prima, que é o papelão, levar para dentro da sua associação, prensar e poder vender para dar uma melhor, uma comercialização e melhor, vamos dizer, arrecadação para eles. Né? Eles. Então a gente também tem essa outra linha de ação dentro do Fundo Manaus Solidário. E no Natal e no Réveillon eles vão ganhar bem, um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim. Sim. Nestes dias todos que o presépio tem o evento lá na Ponta Negra em vários pontos da cidade. Sim. Mas principalmente na Ponta Negra, né? Sim. O que acontece? Pra gente, como eu sempre brinco e digo assim, nós achamos que um papelão, uma lata de refrigerante, uma água, para nós pode ser acho que lixo. Não vende cerveja na Ponta Negra, né? Só refrigerante, uma garrafinha de... Isso, que nós chamamos de lixo, para eles aquilo ali é matéria-prima. Então eles aproveitam, recolhem isso e aí eles vendem. Então a prefeitura, que às vezes muitos deles, diga-se de passagem, acabam empurrando num carrinho mesmo, eles empurravam ali sem ter condições de comprar uma simples... transporte adequado para aquele matéria-prima, justamente. Né? Aí entra a mão vamos dizer, a mão amiga da prefeitura, do nosso prefeito Davi, que também viu dessa necessidade, e a gente faz com que, ao invés de ele continuar ali empurrando, ele apresenta um projeto e acabam ali sendo contemplados por aquele triciclo para que possa carregar a sua matéria-prima e levar para dentro da própria associação. O Fundo Manaus Solidário ele tem parceria com várias OSCs, né? E executada esses projetos, essas ações durante o ano todo, né? Durante o ano todo. Temos projetos como, por exemplo, a Casa Vida, projeto ali que a manutenção dela, que às vezes você vê uma instituição... É muito cheio de dificuldade, a gente acompanha... Justamente. Temos Casa Vida, temos também o próprio GAC, que chama... da Jaqueline Bastazini também. Então são instituições que necessitam ali da manutenção daqueles funcionários, que são funcionários que ali trabalham e precisam se manter, né? Então a gente tem a Prefeitura de Manaus, nosso prefeito Davi, teve esse olhar e temos também esse projeto que é a manutenção, na maioria das vezes, desses funcionários, ou às vezes até a aquisição de algum equipamento, alguma coisa para a instituição. As OSCs têm outros focos também, né? Nós temos a Casa Vida, nós temos o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, a presidente é a Jaqueline Bastazini, da Solange Andrade da Casa Vida, e a gente acompanha todas essas atividades. E quais são outras OSCs que vocês atendem também? Esse ano de 2022, nós temos parceria, para você ter uma ideia, com 63 instituições. 63, todas da capital de Manaus. Nós temos isso parceria com também, todas elas têm a ver com a área metropolitana? Não, só Manaus mesmo. Só Manaus a gente tem capital. Com 63 instituições. Se eu for falar aqui,
Eu passo, então nós temos, citei Casa Vida H, que por ser um pouco as maiores, vamos dizer assim, uma das maiores, E mas que temos atendem várias duas outras. doenças assim, famílias afetadas por doenças gravíssimas, né, vamos dizer assim. Então temos também a Casa do Idoso, que também temos parcerias. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que também... Um projeto lindíssimo também. Lindíssimo. A Prefeitura de Manaus apoia para a manutenção de seus funcionários, dos catadores, como eu falei há pouco, também, além da aquisição de equipamentos, também a manutenção de alguns funcionários. Temos também Fazenda da Esperança, que é um projeto maravilhoso. Maravilhoso, a Igreja Católica também, muito bonito. Também projeto. nos apoiamos, a Fazenda da Esperança. Recuperação de pessoas viciadas, tudo. Temos também com a Associação Católica Nova Aliança, ali no centro da cidade, que ela é com as pessoas que estão em situação de rua, que são aqueles que as pessoas conhecem, diga-se de passagem, como morador de rua. Que muitas vezes, Emerson, a gente tem um certo preconceito, mas a gente não sabe a história da pessoa que está morando na rua, não é? Justamente. Então são pessoas ali que necessitam, às vezes, de um apoio social. Amigo, de um apoio social. Então essa instituição ali no centro da cidade, a prefeitura apoia ela para que ela possa ali dar o café da manhã, o almoço e muitas vezes a janta para esses moradores de rua. E o que a associação faz? Ela não dá só isso, ela faz o acompanhamento. Acompanhamento esse de que às vezes é um documento que o morador de rua perdeu e acaba, às vezes é uma briga de família que houve, para que ele passe nessa situação de rua, ser morador de rua, como chamam. E aí a instituição tenta convencer essa pessoa para que volte para o seu lar. Então é todo esse acompanhamento que o Fundo Manaus Solidária faz com essas instituições. Uma vez eu soube de uma história, uma jornalista amiga minha me contou, que ela foi a um local, aí a pessoa que estava tomando conta do carro disse para ela assim, a senhora é uma jornalista muito conhecida, disse assim, aquele morador de rua, ele já teve carros caríssimos, hoje em dia ele é morador de rua. Ela disse, mas como ele pode estar morando naquela caixa de papelão? A família colocou ele para fora porque ele virou um consumidor de entorpecentes. E isso acontece muito, né? Infelizmente, e você muitas vezes não encontra o apoio da própria família, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes. A gente sabe que a Cracolândia, se você fizer um levantamento da Cracolândia em São Paulo, as histórias ali são as mais tristes, porque você ser viciado em entorpecentes é realmente prejudicial para a sua saúde, para a família, enfim. Mas a gente não está aqui para julgar a vida nem a escolha de qualquer pessoa, né, cara? Nós estamos aqui para comentar, para falar sobre os projetos do Fundo Manaus Solidário. E outros projetos também que vocês têm, que você considera importante a gente comentar em relação a 2022. Outro projeto também é o apoio às outras instituições e principalmente à comunidade. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente acaba tendo uma demanda na comunidade ribeirinha, pega essa demanda e faz ali a parceria, o acompanhamento com outras secretarias. Vou lhe dar aqui como exemplo a comunidade ribeirinha, que necessita muito, por exemplo, de luz, energia, que para nós aqui pode ser fácil, mas eles necessitam ali de uma luz. A gente pega essa demanda, leva, por exemplo, ao GPM Luz, que também a Prefeitura de Manaus tem, e aí a gente comunica ao GPM Luz, e aí leva-se essa energia até eles, como por exemplo o campo de futebol, que muitas vezes é o lazer deles, vamos dizer assim. Eles a única diversão que eles têm, é o único ponto de diversão, de concentração da comunidade, daquela comunidade, né? Justamente, então a gente acaba levando essa demanda, recebe essa demanda e faz com que esse resultado chegue para que eles consigam ali fazer o futebol deles, ter esse direito, essa dignidade de aproveitar o lazer deles. Então a gente também tem esse trabalho de intermediar junto às demais secretarias, né? Que a gente trabalha, mas não, a gente só trabalha com aquelas famílias que estão ali em vulnerabilidade. Emerson, como é que é feita essa seleção? A comunidade tem que se inscrever? Existe uma liderança que procura o Fundo Manaus Solidária? Como é feita? Feita uma seleção? Assim, com as OSCs são feitos editais. Editais, né? A gente lança seu edital, inclusive já lançamos esse ano, encerrou a inscrição. Para você ter uma ideia, recebemos esse ano passado recebemos 152 propostas, só de instituição, só Manaus,
e esse ano recebemos 134 propostas. Então são editais que a gente lança e as instituições apresentam. Essas outras demandas de comunidades rurais, principalmente, é que acabam chegando para a gente por meio de redes sociais, por meio de uma visita que acaba sendo feita. As redes sociais elas estão bem... Estão. São bastante importantes na vida dos ribeirinhos, né? Sim, dos ribeirinhos, com certeza. Porque muitos deles não conseguem vir até Manaus, né? Então a gente acaba vendo aquela demanda e vai até lá para ver se realmente é aquilo e fazer com que eles sejam atendidos. E o prefeito Davi Almeida está conseguindo colocar iluminação de LED em todas as comunidades, Estamos conseguindo já, graças a Deus, em quase todas as comunidades estamos com iluminação de LED para eles. Então, assim, é um direito deles, né? É a dignidade que a gente pode, no mínimo, dar-se para eles. Então, a gente está conseguindo fazer com que a luz de LED chegue em quase todas as comunidades ribeirinhas daqui de Manaus. A gente pensa que, quando a gente fala em comunidade ribeirinha, a gente pensa que são bairros próximos. A gente não tem o conhecimento técnico, vamos dizer assim, em relação a toda a geografia da cidade de Manaus, né? Mas o prefeito não cuida apenas da capital Manaus, a prefeitura não cuida apenas da capital Manaus, nem dos bairros que formam Manaus, né? Tem as comunidades ribeirinhas, que são mais de 50. São 50. Eu fiquei impressionado quando você falou dos bastidores. São mais de 50 para administrar. São 50, me passaram a informação, são 55 comunidades em torno de Manaus, tanto o Rio Negro quanto o Rio Amazonas. Eu sempre gosto de dar o ponto de referência para as pessoas entenderem. Novo Airão, quem vai para Novo Airão, na ponta de Novo Airão, olha para o outro lado daqui do rio, para o lado direito, de quem vai, é Manaus. Então, para você ter uma ideia, para chegar na última comunidade de Ajato, a gente leva de 3 horas e meia a 4 horas de Ajato. De Ajato, não é nem barco, é o Ajato. Vou lhe dar aqui um exemplo que ocorreu ontem. Impressionante isso, olha, eu não sabia que demorava tanto. Vou lhe dar um exemplo que ocorreu ontem conosco com o nosso presépio flutuante. Ele estava no Rio Amazonas, ele saiu de lá 3 horas da manhã e ele só chegou ontem aqui 5 horas da tarde. Por quê? Com o vento, com a chuva que deu, então assim, é bem distante, não é tão perto. O Ajato anda mais rápido, então um barco demora mais. Então assim, Manaus não é só aqui a capital, temos o interior e o interior também é Manaus, como disse, as comunidades. Temos várias comunidades. Temos aqui Nossa Senhora do Livramento, que é perto. Temos a comunidade A Terra Preta, que é um pouco mais longe. Temos o Cuieiras, então assim, tem muitas comunidades e tudo é Manaus. E como eu disse há pouco no início, e todos são eleitores. Então, o prefeito Davi tem esse olhar. Cidadãos e cidadãs, não são eleitores, são cidadãos e cidadãos. E que independente da escolha deles, do político nas eleições, o prefeito é o gestor da cidade, não é? Ele é o gestor ele não faz por um eleitor, ele faz por toda a cidade. A gente queria deixar isso também registrado aqui, porque às vezes beneficiou a comunidade porque votou nele. Não tem nada a ver. Não, pelo contrário. Desde quando ele assumiu, ele disse: vamos também atender a comunidade ribeirinha, porque ele sabe da necessidade. Como ele esteve governador um período, então ele viu da necessidade que a comunidade ribeirinha necessita. Então, com isso, desde quando ele assumiu, ele também atende tanto a capital quanto a comunidade, a zona rural. Ele fez a reinauguração de uma UBS no Pau Rosa, lá no quilômetro 21. Então ele teve agora a ampliação dessa UBS. Então assim, tudo é Manaus. Você entendeu? Então ele atende tanto Manaus capital, com certeza, quanto a nossa comunidade ribeirinha. Não só o rio, como também a estrada. Ainda temos a estrada. É verdade. Eu faz muito tempo que eu não vou no Pau Rosa. Me disseram que cresceu bastante, né? Faz muitos anos que eu não vou no Pau Rosa. No quilômetro 21 da BR-174 e eu faz muito tempo que eu não vejo. Eu sempre passo por ali, sempre de vez em quando passo por ali e vejo que a comunidade aumentou bastante. Emerson, muito obrigado. Leve os nossos cumprimentos ao prefeito Davi Almeida, que ele continue a colocar em prática todas as ideias que ele tiver de boas, né, e traga benefícios para a cidade de Manaus, porque é isso que nós queremos. Independente de quem se é eleitor ou não é eleitor dele, a gente tem que lutar para que nossa cidade se torne cada vez mais bonita, cada vez melhor. É isso que o prefeito Davi Almeida tem feito desde que assumiu o cargo.
deu o comando da prefeitura. Quero desejar um Feliz Natal, um excelente ano novo para você e sua equipe, porque a gente não faz nada sozinho, Então, tudo por trás de todo esse trabalho tem uma equipe que também participa dessas iniciativas que o prefeito coloca em cena. Com certeza, eu só tenho a agradecer, a Prefeitura de Manaus só tem a agradecer, nosso prefeito Davi agradece mais ainda a oportunidade e dizer, como ele sempre diz, que a gente só tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar, é um político novo que tem aí, está mostrando por que veio e a gente cada vez fazer mais. Esse é o nosso segundo ano de Natal, acho que o primeiro, ele disse que o primeiro foi bom, esse segundo melhor ainda, então o terceiro virá mais ainda, se Deus quiser, então... e só quem ganha é a cidade de Manaus, só quem ganha é o povo. Então, desde já eu agradeço mesmo e ficamos aí à disposição para caso precisem, podem chamar que a gente está aqui para isso. Vamos lá no espaço instagramável e que vamos torcer para que a comunidade, a sociedade em geral preserve o espaço até o dia 6. Até o dia 6 de janeiro. Que é o dia de Reis, que é retirar toda a decoração da cidade de Manaus. Obrigado, Emerson. Nada. Semana que vem a gente tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até a semana que vem.